todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos pela primeira vez nesta casa para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Neste tema, a verdadeira felicidade. Para tratarmos esse tema, escolhemos algumas questões de O Livro dos Espíritos para as nossas reflexões. Aqueles que já nos acompanham aí pela internet, pelo YouTube, sabem que o que eu faço é simplesmente explicar o pensamento de Kardec dos Espíritos que se encontram nas 23 obras fundamentais do Espiritismo, que vocês podem estudar gratuitamente na Kardecpédia, que foi aqui anunciado. Quem não conhece, pode baixar gratuitamente nas lojas, tanto Google quanto Apple, o aplicativo gratuito, e vocês vão poder estudar as 23 obras de Kardec ligadas entre si. É uma forma um pouco diferente de estudar, porque ao invés de você baixar o livro e ler o livro, você vai estudando online. Por exemplo, você quer estudar a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, por exemplo: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta: não, falta-lhe para isso um sentido. Aí você fica, mas que sentido é esse que falta para compreender a natureza íntima de Deus? Aí você vai lá em itens relacionados e vai aparecer um texto de Kardec, que está na obra Gênese, em que Kardec explica essa pergunta número 10. Sei lá, uma outra, pergunta número 2, o que se deve entender por infinito? O que não tem começo, nem fim, ou desconhecido? Tudo que é desconhecido é infinito. Aí você fala, peraí, que história é essa de tudo que é desconhecido é infinito? Você vai lá em itens relacionados, vai abrir um texto da Revista Espírita, no qual Allan Kardec explica esta pergunta número 2. E assim vale para todas as questões de O Livro dos Espíritos, para uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para um item de um capítulo do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, da Gênese. Todas as 23 obras estão ligadas entre si, de tal maneira que você vai estudando o pensamento dos Espíritos e de Kardec, vinculados entre si. Por isso o slogan da Kardecpédia é Kardec explicando Kardec. Ali só tem Kardec, não tem outro autor, mas todas as obras têm essa ligação entre si para facilitar o estudo dessas obras. Isso faz parte aí do projeto do IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que é uma casa espírita na cidade de Curitiba, que é responsável por esses projetos, pela Kardecpédia, pelo Kardec Play, que são videoaulas explicativas das obras de Kardec. Então você pode estudar pergunta a pergunta de O Livro dos Espíritos explicada em videoaulas. Você tem também o Kardec.blog, onde tem vários artigos sobre a obra de Allan Kardec, e a editora Kardec Books, que publica livros sobre a obra de Allan Kardec. Então o IDEAC tomou como objetivo a divulgação do pensamento e da obra de Allan Kardec, e nos focamos exclusivamente neste propósito. Então é uma casa espírita. Estou explicando isso porque livros que são à venda pertencem à casa espírita. Os resultados são aplicados na divulgação que a casa espírita faz de Kardec para o mundo. A gente lá no IDEAC é um pouquinho pretensioso. A Kardecpédia está em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. O nosso sonho é um dia conseguir colocar as obras de Kardec em 10 idiomas, os maiores idiomas do mundo. A gente é um pouquinho pretensioso, mas já está em quatro idiomas, porque aí eu costumo brincar, a gente não quer levar Kardec para milhões de pessoas. A Kardecpédia já alcança milhões de pessoas. A gente quer alcançar bilhões de pessoas, levando Kardec e os espíritos para todo o mundo. Então esse é o propósito do IDEAC, desse instituto. Eu sou apenas um diretor desse instituto, e esse instituto tomou como objetivo a divulgação
de Kardec para o mundo, e estamos trabalhando para isso. E vocês aí podem conhecer, entrando na página do Instituto, do IDEAC, buscando a Kardecpédia e conhecendo os diversos projetos dessa Casa Espírita na cidade de Curitiba. E também, quem for a Curitiba poderá visitar lá o IDEAC, é uma sala pequena, mas está lá o Instituto, será um prazer recebê-los em Curitiba. Neste tema, como eu falei, a verdadeira felicidade, o que eu vou fazer aqui é apenas provocar vocês para saírem daqui com mais vontade de aprofundar a temática nas obras de Allan Kardec. Então, durante aí 50 minutos, no máximo uma hora, nós vamos fazer provocações para que vocês saiam com vontade de continuar estudando este tema nas obras de Allan Kardec. Escolhemos algumas questões, começamos com esta questão 920 aí, de O Livro dos Espíritos, que é muito interessante para as nossas reflexões sobre a felicidade, que é o nosso tema. Kardec então pergunta aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Pergunta curiosa, né? Muito importante. Será que a gente pode gozar não de uma felicidade simples, mas de uma felicidade completa? É a pergunta de Allan Kardec. Será que a gente consegue gozar de uma felicidade completa na Terra? Bom, a resposta dos Espíritos é bem direta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então veja que os Espíritos disseram categoricamente um não. Aqui não é lugar para felicidade completa. Então esqueça. Quem está achando que vai ter completa felicidade na Terra, vai estar vivendo uma ilusão. Não se iluda, não há felicidade completa na Terra. Mas tem a justificativa, porque a vida é dada como prova ou expiação. Dois termos técnicos que Kardec explica ao longo de suas obras. A prova é a experiência vivida por todo espírito que não é puro ainda, que não é perfeito. Kardec vai apresentar uma escala espírita, explicando os diversos tipos de espíritos de acordo com o seu grau evolutivo, e ele vai dividir os espíritos do universo em 3 grandes grupos. Os mais evoluídos de todos, que estariam na primeira ordem, são chamados espíritos puros ou perfeitos, cujo exemplo de um que tenha encarnado na Terra foi Jesus. Depois, na segunda ordem, no meio da escala, Kardec vai apresentar o que ele chama de espíritos bons. E na terceira e última ordem, embaixo da escala, os mais atrasados, Kardec vai chamar de espíritos imperfeitos. Muito cuidado, que essa palavra imperfeita não pode ser lida como um adjetivo, porque se fosse adjetivo, eu só poderia ter 2 ordens: os espíritos imperfeitos e os perfeitos. Eu tenho 3, os perfeitos, os bons e os imperfeitos. Então essa expressão espírito imperfeito é o nome de uma categoria de espíritos. Tem que ser lido como se tivesse um hífen juntando essas 2 palavras, para que elas sejam lidas como um substantivo. Elas são o nome de uma classe de espíritos. Do mesmo jeito, espíritos bons, o nome de uma classe de espíritos, e espíritos perfeitos, o nome de uma classe de espíritos. É muito fácil, por exemplo, a gente nos situar nesta escala espírita, se a gente quiser se situar. Vocês poderiam perguntar: mas nós que estamos aqui, estamos em qual das 3 ordens? Espíritos perfeitos, bons ou imperfeitos? Eu costumo brincar que basta uma pergunta para a gente saber a resposta. Eu vou fazer aqui a pergunta a vocês, vocês vão me responder, e de acordo com a resposta eu vou dizer em que classe vocês estão, em que ordem vocês estão, para vocês entenderem um pouquinho como funcionam essas ordens. Por exemplo, se eu vou perguntar aqui para vocês e vocês respondam com sinceridade, não precisa responder em voz alta, se quiser responde. Mas eu já digo, se você disser sim na resposta,
como a resposta à pergunta que eu vou fazer, você é da terceira ordem. Se disser não, é da segunda ordem. E se sobrar alguém aqui que disse não, a essa pessoa eu faço uma outra pergunta para saber se ela é da primeira ordem, ok? Tá bom assim? Então primeiro vamos discutir se nós somos da terceira ou da segunda ordem, ok? A pergunta é simples. Vocês sentir, de vez em quando, não precisa ser sempre, de vez em quando, vocês sentem tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio? Vocês sentem, de vez em quando, tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, revolta, indignação? De vez em quando? Então sejam bem-vindos à terceira ordem, é um prazer recebê-los na mesma ordem que me encontro. Veja, os espíritos bons são muito raros quando encarnados na Terra. São espíritos que não cultivam o que se chama de más paixões, só cultivam boas paixões. Eles têm as paixões sob controle absoluto, e isso significa cultivar boas paixões. Então eles têm amor, alegria, eles não sentem essas paixões ruins que nós sentimos. Então são muito raros quando encarnados. Não são raros no universo, nem na Terra, porque eles são os nossos anjos guardiães, por exemplo, os nossos espíritos protetores. Todos são de ordem elevada, pertencem à ordem superior à nossa. A gente é da terceira ordem, então os nossos anjos guardiães pertencem à segunda ordem. Então eles são muitos, são muitos na Terra, mas encarnados é fácil você deduzir que são poucos. Experimenta achar alguém que não tem essas emoções na Terra. Uma vez conversando com um amigo psicólogo materialista, ele me disse: Cosme, isso é impossível, não existe tal ser humano. A única coisa que eu pude dizer para ele é que no consultório dele não vai aparecer nenhum. Não vai aparecer nenhum no consultório dele. Mas os espíritos dizem que há espíritos bons encarnados na Terra. São raros, encarnam em missões. Por quê? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Os espíritos bons, segundo a ordem, só vivem em mundos de provas, não de expiação. Os espíritos que vivem em mundos de provas e expiação são os da terceira ordem. Por quê? Algo muito simples. As pessoas que sentem ciúme, inveja, raiva, ódio, etc., têm que viver no meio de pessoas que sintam ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, para que a gente aprenda a abandonar essas emoções. Você já imaginou, num mundo feliz, como coloca Santo Agostinho no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele descreve os mundos felizes, que só tem espíritos bons? Imagina alguém de nós morando num mundo desse? A gente ia olhar para a casa ou para o lugar onde o espírito habita e já fala: nossa, é melhor que a minha, aquilo ali. Já começa a inveja, já começa o ciúme, a fofoca. Nós que cultivamos essas paixões temos que estar juntos nos mundos de provas e expiações, até que um dia a gente resolva abandonar tais emoções e cultivar apenas as boas. Então, nestes mundos de provas e expiações, que são as habitações dos espíritos imperfeitos, não é possível uma felicidade completa. Dá para ser feliz no meio de ódio, raiva, ciúme, inveja, mágoa? Não dá. Então uma felicidade completa é impossível. Mesmo que você tenha um corpo perfeito, de dar inveja aos mais bonitos modelos que nós temos de corpo na atualidade, mesmo que você tenha todo um dinheiro de um Bill Gates, uma saúde impecável, não adianta. Todo mundo tem que enfrentar o seu mundo interior, de ciúme, de inveja, de mágoa, de raiva, de ódio, que faz com que ele tenha dificuldades de ter uma felicidade completa. Por isso que os espíritos justificam de uma forma admirável. Não é possível uma felicidade completa na Terra, porque aqui é um mundo de provas e expiações, onde a esmagadora maioria
esmagadora maioria, eu diria 99,999, até onde você cansar de 19, é formada de espíritos da terceira ordem. Nós. Ninguém nessa sala disse não aqui. Então aqui eu posso dizer nós. Se teve alguém que disse não e ficou quietinho, eu peço desculpa, mas eu vou falar nós, os espíritos imperfeitos. Então, essa é uma resposta muito importante, porque a gente agora se situa. Se você pensa numa felicidade completa, não é aqui. Até porque, nos mundos de provas e expiações, além dos problemas interiores, das emoções perturbadas, o nosso corpo oferece muitas dores físicas que no mundo feliz, habitação de espíritos bons, não é do mesmo jeito como descreve Santo Agostinho. Os corpos não têm essa estrutura material grosseira que produz tantas doenças e problemas corporais. Então veja, o progresso moral da alma permite que ela habite ao mesmo tempo, que ela faça uso de corpos também mais evoluídos, mais aperfeiçoados, que não causam problemas como os nossos corpos causam. Então você veja que o progresso físico e o progresso moral andam juntos. Nesses mundos fisicamente diferentes dos nossos, para que o indivíduo não tenha dores e sofrimentos físicos como nós temos. Então veja a beleza, no mundo desse feliz, a felicidade é possível lá. Aqui, infelizmente, nós vamos ter apenas momentos de alegria, momentos de felicidade, interrompidos pelas nossas emoções ruins. Você está muito bem, aí você sente ciúme, aí daqui a pouco estava tão bem, você é homem, casado com mulher bonita, né? Se for ciumento, de repente você percebe alguma coisa, já se incomoda, né? É invejoso, está muito bem, vai para um lugar e alguém começa a elogiar os bens, os patrimônios de uma outra pessoa, a inveja já começa a funcionar, né? Você já começa a ter aquele sentimento de julgar que o bem que o outro conquistou não é correto, que é o que caracteriza a inveja. A inveja é essa emoção que nos faz julgar o bem do outro como sendo injusto a sua conquista. É por isso que o invejoso caminha por um lugar, vê uma casa linda, alguém elogia e fala, mas deve ter sido ganha com corrupção. A gente quer denegrir o bem do outro, isso é próprio da inveja. Alguém nos apresenta uma pessoa muito inteligente, você fica procurando defeitos nela, inveja. Você quer rebaixar o bem que o outro conquistou. Então, se nós cultivamos essas emoções, nesse planeta de provas e expiações, a gente não consegue essa felicidade completa. Mas os espíritos também não são tão pessimistas, né? Eles vão nos dizer o que na continuação da resposta? Dele, porém, quer dizer, do homem, que está encarnado no mundo de provas e expiações, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Eu não tenho uma felicidade completa, mas eu posso tentar ser feliz tanto quanto possível na Terra. Este talvez seja o nosso maior desafio, como ser feliz tanto quanto possível na Terra. E é claro que os espíritos não vão parar por aqui, eles vão tentar nos dar uma dica daquilo que a gente precisa fazer para garantir esse mínimo de felicidade. Já que eu não posso uma felicidade completa, não cabe neste mundo, eu preciso pensar em uma felicidade mínima, um certo padrão de felicidade que todo mundo poderia alcançar, gerando momentos bastante agradáveis, ou seja, diminuir um pouco o nível de infelicidade no mundo de provas e expiações. E eles vão fazer essa questão de forma admirável em O Livro dos Espíritos. Um pouquinho mais adiante, depois da 920, eu pulei aqui a 921, eles vão perguntar, Kardec vai perguntar, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Veja, Kardec até agora está afirmando algo que nós observamos, que a felicidade é relativa à posição de cada um.
E ainda explica, porque o que basta para a felicidade de uma pessoa constitui a desgraça de outra. Isso é muito comum, né? Para uma pessoa que tem determinado tipo de gosto, de desejo, tal vida seria suficiente. Para outra, aquilo é muito pouco. É por isso que a ambição humana não para. Quanto mais o indivíduo adquire recursos, mais recursos ele quer, porque ele acha que nunca tem o suficiente. Então, cada um julga que não tem. Então, se você conversa com uma pessoa que tem milhões, e você fala, você é feliz? Não, eu gostaria de ter milhões. Mas, para quem tem milhares, aquele que tem milhões já seria muito. E aquele que não tem nem milhares, imagina a situação dele. Para ele, quem tem milhares já é muito rico. Então, cada indivíduo, de acordo com sua posição social, com seus desejos, com seu gosto, com a sua maneira de ser, com aquilo que ele considera que lhe dá prazer e alegria, cada um é diferente, né? As pessoas têm desejos diferentes e critérios diferentes para a felicidade. Mas então, Kardec agora vai lançar a pergunta: não parece que tudo é relativo, que não é possível uma felicidade mínima para todos? Aí ele vai perguntar: haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Olha que pergunta importante. Tá bom, as pessoas, cada um acha uma coisa sobre a felicidade, mas a gente teria um critério comum que, se fosse cumprido, atenderia quase todo mundo? Seria o mínimo de felicidade? A resposta dos espíritos é de uma inteligência monumental. Eles vão dizer, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bom, com relação à vida material, porque a pergunta é para os homens, não é para os espíritos. Não é um critério padrão de felicidade para os espíritos, para os homens. Então, a posse do necessário é algo importante. O necessário à vida, à saúde, o mínimo necessário. É claro que, se faltar o necessário, fica difícil para o indivíduo falar que tem um critério, que tem algum mínimo de felicidade. Se ele não tem o que comer, se ele não tem onde colocar a cabeça, se ele não tem mínimo de cuidado da sua saúde e para a manutenção da sua vida, é claro que ele não vai aceitar ser feliz, a não ser com este padrão mínimo, ok? O que já alcançaram, esse padrão mínimo já foi alcançado em alguns países, em alguns estados de alguns países, em alguns lugares de alguns países, poucos países já têm esse padrão mínimo, em que a miséria, em alguns lugares, quase não existe, em que as pessoas têm um padrão mínimo, em que as necessidades básicas estão atendidas. Quem duvidar, basta visitar algumas cidades pequenas e médias do Canadá, por exemplo. Você não vai encontrar miseráveis e pobres. O mínimo necessário todo mundo tem. Claro que tem aqueles que têm muito mais, mas você vai encontrar todo mundo com aquele padrão mínimo de felicidade. Mas são exceções ainda na Terra, em alguns poucos lugares do planeta. Quando você percorre o planeta inteiro, nós temos uma miséria ainda gigantesca tomando conta do planeta. Mas os espíritos estão colocando, se a gente alcançar um padrão mínimo de felicidade material pela posse do necessário, tem ali um padrão mínimo. Quando todo mundo tiver o mínimo de necessário, nós diminuiremos a infelicidade. Mas como a vida material não é o que nos interessa como espírito, porque ela é secundária, nós vamos morrer mesmo, todos nós vamos morrer, sem exceção. O que nos interessa, a nossa vida verdadeira como espíritas, não é a vida do corpo. O corpo é uma ferramenta transitória que é importante estar bem cuidado, é importante ter o necessário, porque ela é uma ferramenta. Se a ferramenta está defeituosa, você não vai fazer bom uso dela, mas ela é apenas uma ferramenta. Eu não sou esse corpo que está falando para vocês. Vocês não são esse corpo. Eu digo que Deus nos prova isso todos os dias quando a gente olha para o espelho. Toda vez que a gente olha para o espelho, nós estamos piorando. Toda vez que nós olhamos para o espelho, nós estamos morrendo.
que nós nascemos, nós estamos morrendo. E não adianta fazer cirurgia, creme de cá, creme de lá, botox, vai embora. E vai piorar com o tempo. O corpo material tem um tempo de vida que vai desaparecer. Então eu costumo dizer que Deus nos prova todo dia que nós somos espíritos imortais. Porque se há um Deus justo e bom, não poderia fazer um ser que pensa, que sente, que quer, desaparecer desse jeito. Seria até uma crueldade. No momento em que o indivíduo está adquirindo mais maturidade, né? Mais inteligência, mais sabedoria, mais domínio sobre si mesmo, o corpo apodrece e morre. Deus teria pirado, né? Ou seria muito perverso, ou não seria Deus. Então eu costumo dizer que Deus nos prova todo dia que nós somos uma alma imortal. E quando passa o tempo, o corpo vai ficando pior, mas nós vamos crescendo como alma, aprendemos mais, aprendemos a dominar nossas emoções, adquirimos mais conhecimento, aprendemos a entender mais a vida, a sermos menos exigentes, a nos conformarmos com menos, a diminuir a nossa ambição, o nosso desejo, nos provando, ó, você é esta alma, você não é o corpo. Então o espírita usa o corpo como ferramenta, não fica com preocupação excessiva, porque vai morrer mesmo. Então o espírito se tranquiliza, ele vai vivendo a vida no tempo que a providência divina lhe coloca à disposição. Eu costumo dizer, se surge uma doença grave, você busca tratamento. Ah, mas aí a doença piora. Graças a Deus. Ah, mas a doença foi curada. Graças a Deus. Ah, mas a doença piorou mais ainda. Calma, tem jeito. Você vai morrer. O corpo vai desaparecer. A alma continua. Se Deus julgou que está na sua hora de terminar a sua prova, a sua expiação, pronto, você vai feliz da vida, graças a Deus, Senhor, seja feita a sua vontade. Essa tranquilidade que o espírita tem que ter diante da vida. Cuidar do corpo no limite de uma ferramenta que precisa ser bem cuidada, para que ele possa fazer bom uso dela, sem achar que ele é o corpo, e sem ficar preso a essa vida material que vai embora, todo dia ela vai embora um pouquinho. E você passa então a se preocupar com os valores da alma. Por isso a segunda parte da questão é muito mais importante que a primeira. Com relação à vida moral, a vida moral é a vida da alma. A palavra moral em francês, quando utilizada por oposição a material, como está aqui, ela significa tudo aquilo que diz respeito à alma, os pensamentos, os sentimentos, os desejos, a vontade. Esse é o mundo moral, o mundo interior da alma. E é este mundo interior da alma que faz toda a diferença para o espírito. E aqui os espíritos dão o ponto mínimo, o padrão mínimo de felicidade para o mundo moral. Mínimo, não é o máximo. Mínimo. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bom, aqui nós estamos diante de dois elementos importantes. O que é essa consciência tranquila? Quando é que a gente tem consciência tranquila? E quando é que a gente tem fé no futuro? Para a gente entender isso, é fundamental a gente entender um pouquinho que o primeiro dever do homem é o que os filósofos chamam de dever de justiça. Então nós vamos tentar mostrar aqui que a consciência tranquila é dada quando você vive a virtude da justiça, quando você é justo, e a fé no futuro é dada quando você confia na justiça de Deus. Então esses são os dois ingredientes chaves para o mínimo. Esse mínimo está presente o tempo inteiro na obra de Kardec. Não é à toa que ao escrever a 10ª lei moral, que é a última lei moral do Livro dos Espíritos, Kardec coloca nessa ordem: lei de justiça, amor e caridade. Porque na história de todo o pensamento filosófico ético, a justiça é o mínimo, é o primeiro dever que todo mundo deve cumprir. Então, se você tem a consciência tranquila, quando lhe dá a consciência tranquila? Quando você age com justiça. Quando você é justo. Veja, a justiça é o mínimo.
não é o máximo. Para a gente entender porque a justiça é o mínimo, não é o máximo, a gente pode fazer aqui uma brincadeirinha muito simples. Suponha que eu resolva vender o meu carro, ok? Eu fui lá, olhei na tabela FIPE para ver o preço que o mercado está pagando pelo carro, porque eu quero vendê-lo. Se eu botar um preço alto demais, não vai aparecer comprador. Como eu quero vendê-lo, eu tenho que saber o que mais ou menos o mercado está disposto a pagar por este carro. É o mínimo de bom senso. Se eu vendo caro demais, não tem comprador. Se eu vendo barato demais, eu corro o risco de perder. Então você olha o que mais ou menos está todo mundo disposto a pagar e eu vou então vender o meu carro. Suponha que o meu carro custe 20 mil reais, ok? E aí eu recebo, boto anúncio à venda e o João se interessou pelo meu carro. Já estou lhe vendendo 20 mil reais. Ele se interessou pelo meu carro, 20 mil reais. E então eu resolvi fechar negócio com ele. Tá bom, João. O João, olha, mas dá para parcelar aí? Eu falei, tá bom, vamos parcelar o carro aí em 4 parcelas de 5 mil reais, ok? Aí fechamos 4 parcelas de 5 mil reais. Eu prometi entregar para o João o carro na semana que vem. Agora o carro não estava comigo. Fechou, falei, ó, João, o carro eu vou levar lá na oficina, que eu quero te entregar o carro, e semana que vem eu lhe entrego o carro. Nós fechamos a venda por 20 mil reais, ok? Eu levo o carro na minha oficina, que eu sempre levava, e quando meu mecânico vai examinar, ele diz para mim assim, Cosmo, tem um barulho no motor desse carro aqui muito estranho. Olha, fui examinar, esse motor não dura 30 dias. Esse motor não dura 30 dias. Bom, se eu não quero ser justo, eu faço o seguinte, que ainda bem que eu achei um comprador para ele, agora o problema vai ser dele, né? Eu chego lá para o João, digo, João, está aqui o carro, 4 parcelas de 20 mil reais. Mas se eu quero cumprir a virtude da justiça, e ela é explicada aqui no Livro dos Espíritos por uma frase de Jesus. Quando é que eu sou justo? Kardec vai colocar aqui o critério da verdadeira justiça. Eu poderia botar a questão aqui, mas vai demorar mais e o relógio não para. Eu vou falando, vocês acreditam, depois eu mostro as questões todas para vocês. E Kardec, então, os Espíritos vão propor como critério da verdadeira justiça uma frase de Jesus: queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. Queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. Bom, suponha que eu queira ser justo. Espera aí, eu quero para o João o que eu quero para mim. Espera aí, eu sei que o meu carro está com o motor quebrado, ok? Eu quero para o João o que eu quero para mim. O João tem que saber que o motor do carro está quebrado. Eu gostaria de saber disso, não gostaria? Se o João estivesse me vendendo o carro e não me contasse que o motor está quebrado, eu ficaria satisfeito? Não. Então, se eu quero para o outro o que eu quero para mim, eu teria que chegar, olha, João, o motor está danificado, você tem interesse em comprar o carro? Se eu não quero ser justo, eu fico quietinho no meu canto e penso apenas em mim, escondo uma informação do João. Mas eu não posso esconder se eu quero ser justo. Que eu quero para o outro, que eu desejo para mim. Se eu não gosto que as pessoas escondam uma informação de mim quando vão me vender, eu não posso esconder da pessoa uma informação quando eu vou vender. Na justiça, a justiça obedece ao princípio da equidade. Nós somos iguais. Temos os mesmos direitos. Este é o princípio da justiça, a igualdade, uma equidade, igualdade dos direitos. Se eu soube do carro defeituoso, o João tem que saber também do carro defeituoso. Ok? Santo Agostinho vai ainda na pergunta 919, item A, do Livro dos Espíritos, aquela pergunta sobre autoconhecimento, ele vai dizer o seguinte: se alguém lhe chamasse agora na presença de Deus, teria vergonha dessa pessoa? Imagina que eu vendesse o carro por 20 mil reais para o João, sem lhe falar do motor quebrado.
Será que eu teria coragem de encontrar com João um mês depois? Ele ia dizer: ah, cara, tu me vendeu um abacaxi. E um abacaxi não descascado e azedo. Hein? Então, se Deus me chamasse agora, diz Santo Agostinho, temeria o olhar de alguém? Eu temeria o olhar do João. Sempre eu teria vergonha de não ter sido justo com ele, porque eu omiti uma informação que não devia omitir. Eu fugi da virtude da justiça. Quem é justo quer para o outro aquilo que deseja para si próprio. Então, se eu quero ser justo, sou espírita, João, olha, te falei lá de 20 mil reais o carro, mas vi lá um problema grave no motor do carro. Mas eu já até consultei lá numa concessionária, numa empresa que vende motor, estou chutando números aqui, por favor. O motor custa 5 mil reais. Você quer comprar o carro por 15 mil reais, que aí em 5 você troca o motor. Ok? Ô João, poxa cara, obrigado. Não, me interessa, eu gostei do carro em geral, tá bom, eu troco o motor, tudo bem. Ok? 3 de 5. Estamos fechando, aprendendo testemunha aqui, cara. 3 de 5, fechado. 3 de 5. Mas o João comprou o carro, pagou a primeira parcela, resolveu levar o carro numa concessionária, porque ele ia viajar, Ângela, com a família. Bom, o motor está com problema, é melhor ir lá trocar. Chegou na concessionária especializada, é um homem mais esperto que eu levei numa oficinazinha de fundo de quintal, ele levou numa concessionária especializada. A concessionária examinou o carro e disse: João, o motor desse carro vai durar mais que você. Desculpa a brincadeira. Mas como? Olha, esse barulhinho que muitas pessoas julgam que é um problema grave no motor, era só uma regulagem. Eu fiz lá uma regulagem, esse motor vai rodar muito, muito, muito tempo. Queira cada um para os outros o que deseja para si próprio. João pode dizer: ganhei na loteria. Aí vem Santo Agostinho: temerias o olhar de alguém se encontrasse com ele? João, se quer ser justo, não vai dizer: ganhei na loteria, estou feliz da vida, vou ficar de boca fechada. Se ele quer ser justo, ele vai procurar o Cosme e dizer: Cosme, olha, sua informação estava equivocada. Não troquei o motor do carro, não foi preciso, estou lhe devendo mais uma parcela de 5 mil reais. Se a gente vive a virtude da justiça, os conflitos humanos se dissolveriam. As pessoas acreditariam uma nas outras. Ninguém estaria preocupado em passar a perna no outro, em enganar o outro, em roubar do outro, em tomar posse daquilo que não lhe pertence, em agredir o outro, em ofender o outro. E a gente teria uma consciência tranquila, porque qualquer pessoa que aparecesse em nossa frente não nos poderia cobrar justiça. Então veja a sabedoria. Para ter a consciência tranquila, sejamos justos. Justos. Isso é a justiça, é o mínimo do dever. Cada um respeitar os direitos dos demais. Cada um querer para os outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Isso é o mínimo de justiça. Uma sociedade justa seria uma sociedade muito feliz. Claro que talvez o João ficasse desempregado, porque eu sei que ele é advogado. Numa sociedade justa, é muito provável que ele tivesse que arranjar outro trabalho. Mas eu tenho certeza que ele o faria com muita felicidade, porque diminuiriam grandemente os conflitos humanos. Bom, se tem policiais, forças armadas presentes, também estariam desempregados, porque ninguém agrediria o outro se nós fôssemos justos. Não haveriam guerras, roubos, crimes. Imagina que sociedade nós estaríamos construindo se fôssemos justos. E Allan Kardec vai na pergunta 882, o Livro dos Espíritos, se vocês duvidarem eu mostro aqui, colocar duas condições mínimas em 2 mandamentos de Moisés.
o não matar, que é a não agressão, e o não roubar, que é não tomar posse do patrimônio do outro. Porque se eu vendesse o carro dele por um preço injusto, eu estaria de alguma maneira roubando uma informação que eu não podia omitir para ele. Então, se nós cumpríssemos a virtude da justiça, gente, já imaginou que planeta seria a Terra? Só que a justiça é o mínimo. É o que a gente chama em filosofia de condição necessária para uma vida feliz. Necessária, mas não suficiente. Eu preciso ir além da justiça e não aquém. Nós estamos aquém da justiça na vida na terra. Nós precisamos viver primeiro a justiça para depois irmos além da justiça, que é o que Kardec vai colocar na 10ª lei moral: justiça, amor e caridade. Mas só amor e caridade se houver justiça. Os filósofos gregos diziam: toda virtude tem que ser justa. Não se pode amar sem ser justo. Não se pode ser caridoso sem ser justo. A virtude a justiça é a virtude cardial. Está dentro, faz parte de todas as outras virtudes. E uma virtude pode ser injusta. Por isso que em espiritismo não existe o caridoso Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Quem tira dinheiro alheio para distribuir para quem não tem, não está fazendo caridade nenhuma, está descumprindo a virtude da justiça, está roubando. Se ele quer fazer caridade, faça com os próprios bens, com os bens que conquistou como fruto do seu trabalho, e não distribuindo o bem alheio. Então, a virtude da justiça é o caminho meio, mas ela não basta, é preciso ir mais. Aristóteles vai dizer já no seu livro Ética Nicômaco, escrito lá 1000 e tantos anos antes de O Livro dos Espíritos: justos, ainda precisamos da amizade. Aristóteles mostra que a justiça é só o mínimo, nós precisamos também ser amigos. Imagina, fechamos um negócio, viu, João? 3, 4 parcelas de 5 mil reais, o João me pagou a primeira parcela, mas passado ali 1 mês e pouco, eu não conhecia o João, não tinha amizade com ele. Um amigo do João, que me conhecia, me procura e diz: Cosme, você está sabendo lá do João? Eu falei: não, cara, João está desempregado, doente, família passando uma situação complicadíssima, dependendo da caridade alheia, e ele me narra uma série, tudo brincadeira, viu, gente? Ele me narra uma série de contextos da dificuldade material, dos problemas por que o João está passando, gravíssimos da vida, e que não tem solução fácil, a não ser dependendo da caridade alheia. Bom, eu ouvi isso. Se eu quero ser só justo, João me deve 3 parcelas de 5 mil reais, pagou uma só, vai se virar para me pagar as 3 parcelas de 5 mil reais. Eu sou justo. Justiça é isso. Combinado, cumprir. Mas se eu quero ir além da justiça, olha aí, porque a justiça é o mínimo. Se eu quero ir além da justiça, quero aprender a desenvolver o amor e a caridade. Ao saber disso, a consciência me chamaria atenção e eu analisaria: olha, eu não estou precisando tanto agora desses 15 mil reais, né? Eu estou dando um jeito, eu vendi esse carro, mas não porque eu estava desesperado, por isso que cada um é diferente, a pessoa não pode fazer a mesma análise se ela também está no desespero. Mas eu não estou, esses 15 mil reais eu vendi porque eu queria aplicar em outra coisa, o carro não estava me servindo mais. Imagina eu, com esse conhecimento sobre a minha real situação financeira, ao saber do que o amigo trouxe sobre o João. Se eu quero além da justiça, eu procuraria o João. Cara, não precisa dizer nada, eu estou sabendo da sua situação. Vamos fazer o seguinte: quando você resolver o seu problema, a gente volta a conversar sobre os 15 mil reais que você me deve. Agora não é hora disso. Primeiro vamos tentar
ver como você vai resolver o seu problema, de que maneira você vai poder se equilibrar, e daqui a pouco a gente conversa. Vamos dar um tempo aí, vamos esperar, a gente volta mais tarde a conversar sobre os 15 mil reais. Se eu quero ir além da justiça e não a quem, eu tenho que aprender a praticar o amor e a caridade. Se eu quero ir além da justiça, a amizade é fundamental. Esse sentimento de amor que nos faz olhar para o outro de forma diferente, como alguém que espera que eu não seja apenas justo, que eu possa, em muitas circunstâncias, ir além da justiça, cada um dentro de suas possibilidades. É claro que se eu tivesse seguido o carro porque também estava no desespero, é claro, a situação seria mais complicada, teríamos que sentar e como nós dois enfrentaríamos o desespero juntos. Mas se eu não estou nessa situação, é hora de aprender a dar um passo além. Eu não estou dizendo que ele não vai me pagar, mas eu estou dando a ele um tempo para que ele tire uma preocupação a menos dos problemas que ele já enfrenta. Quando a gente age assim, a gente entendeu um pouquinho o que é ir além da justiça, o que é começar a praticar o amor e a caridade. Mas se eu fico só na justiça, eu já costumo dizer, só a justiça nós já teríamos um paraíso na terra. Se a sociedade fosse justa, já teríamos um paraíso na terra. Embora sabemos que para a evolução do espírito, ele precisa ir além da justiça, que só a justiça é apenas a virtude mínima, o primeiro e mínimo dever de todo mundo, ser justo. Depois você pensa em amar e ser caridoso. O primeiro dever é, vamos agir com justiça. Aprendeu a agir com justiça, você agora está preparado para falar, agora eu vou amar, agora eu vou ser caridoso. Senão a gente acaba fingindo que está sendo caridoso, atendendo pessoas com recursos alheios, explorando os outros, criando contextos mais complicados de vida, porque nós estamos deixando de lado essa virtude primeiro. Então, para a vida moral, este critério mínimo de felicidade é ser justo, é praticar a virtude da justiça. Mas os Espíritos vão além. Além disso, para ter uma consciência tranquila, não basta. O que adianta eu ter uma consciência tranquila se eu tenho medo do amanhã? Fui justo com o João. E o amanhã? Ai meu Deus, e o amanhã? Amanhã eu não vou ter. Amanhã vai voltar para mim. Amanhã vai ser eu. Você vai ficar no desespero. Porque você vai a todo momento trazer o futuro incerto para o presente, gerando uma ansiedade, um desespero, uma desesperança muito grande. Não é à toa que você vê todo mundo preocupado com o amanhã. A gente se preocupa fortemente com o amanhã. O amanhã tem um peso muito grande no hoje, tem um peso tão grande que na economia o peso do amanhã no hoje é chamado de juros. Juros é o que você paga dado a incerteza do amanhã. Os economistas sabem disso, por isso que juro é subjetivo, é o quanto de insegurança você tem. Então os juros bancários sobem quando a inadimplência aumenta, porque a incerteza aumentou se o banco vai ou não receber, porque a inadimplência está crescendo. Os próximos empréstimos terão juros maiores, porque ele precisa aumentar a segurança com respeito ao amanhã. Então, se você tiver apenas o presente, a consciência tranquila seria suficiente. Mas como você tem o futuro, você não vive, você vive no presente, vivendo ao longo do tempo, você precisa ter uma esperança no amanhã. Você precisa ter uma segurança, o que os Espíritos chamaram aqui fé no futuro. E esta fé no futuro é simples, porque como ela é definida? Se eu sou justo, eu tenho fé que serei tratado com justiça. Olha o que é importante. Aquele que é justo, tem a consciência tranquila, sabe que há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom.
Então você espera, olha, se eu sou justo, procuro viver a justiça, serei tratado com justiça sempre, porque a justiça divina nunca falha. Deus não é um velho gagá. A virtude da justiça falha, porque eu posso não ser virtuoso. Eu falho não cumprindo a virtude da justiça, mas Deus nunca deixa de ser justo. Você precisa ter uma fé no futuro, uma confiança de que a justiça divina se faz sempre, e que se você está vivendo esta prova, essa expiação, ela é necessária para você. E se a expiação ficar mais dura, mais difícil, que vai levá-lo à miséria, à morte, você vai morrer. Feliz que a justiça divina está sendo feita. Então o Espiritismo nos dá essa certeza nessa justiça divina. Deus está no comando do universo. O amanhã está nas mãos dele. Não é à toa que René Descartes, um filósofo que eu costumo citar de vez em quando, bem antes de Kardec, já lá no século XVII, numa obra admirável, As Paixões da Alma, ele vai dar a entender uma frase que não tem essa construção, eu dou o meu toque de construção ao pensamento dele, mas que a gente pode resumir da seguinte maneira: naquilo que dependa de você, depende de você, da sua vontade, viva virtuosamente, viva as virtudes, seja justo. Naquilo que não dependa de você, que depende da natureza, da vida, da sociedade, diz Descartes, rejubile-se, alegre-se, Deus sabe o que faz. Olha a diferença. Surgiu uma doença na sua vida, busque o tratamento. Graças a Deus, Senhor. Buscou o tratamento, curou-se. Graças a Deus, Senhor. A doença piorou. Graças a Deus, Senhor. Você está fazendo a sua parte. Procurou o médico, o tratamento, se cuidando. Ela piorou. Graças a Deus, Senhor. E você vai aprendendo a praticar uma das virtudes mais importantes para lhe dar a esperança no futuro, que é a chamada resignação, que eu explico nos meus livros, Os Espíritos e os Homens. É essa virtude que faz você olhar qualquer contexto de dificuldade com alegria, dizendo, graças a Deus, Senhor, do coração e não da boca para fora, como vai definir, eu explico no meu livro, o Espírito Lázaro, numa mensagem extraordinária do Evangelho, chamada obediência e resignação, onde o Lázaro define a obediência como o consentimento da razão, a razão dizendo sim, e a resignação é o consentimento do coração, quando você diz sim com o coração. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade, qualquer que ela seja para que a minha prova aumente ou cresça, porque faz parte da minha necessidade. Dai-me força, Senhor, para viver essa prova, para que eu possa vivê-la com alegria, viver os últimos dias que me restam com um sorriso, com o olhar de quem confia em Deus, de quem tem certeza na continuidade da vida, na justiça de Deus, e você vai servindo de exemplo para aquelas pessoas que estão ao seu lado, que você não perdeu a alegria de viver, que a sua fé no futuro continua, que a sua confiança na justiça continua, e as pessoas vão ficar impressionadas como ela enfrenta tudo aquilo, mantendo a alegria, sem revolta, sem queixume, sem reclamação. Ela aprendeu a virtude da resignação, tão essencial para as nossas vidas, porque estamos num mundo de provas e expiações, mundos em que todos teremos momentos muito difíceis, sem exceção, porque cedo ou tarde as forças físicas vão desaparecer, doenças vão surgir, dificuldades de todo tipo aparecerão, e aquele que aprendeu a resignação tem essa fé no futuro, tem essa confiança na justiça divina e se entrega alegremente, fazendo aquilo que lhe compete fazer. Faz a parte dele, e aquilo que não depende dele, tranquiliza-se, rejubila-se, fica tranquilo e sereno, aceitando a vontade de Deus. Então, se ele consegue dar esse salto, ele tem uma felicidade mínima na terra, não importa a situação dele. Qualquer que seja o contexto que ele está vivendo,
ele não perde essa felicidade mínima porque ele aprendeu a ser justo ao longo de sua vida e aceitar a justiça divina em qualquer contexto que ele esteja vivendo. Está em nossas mãos. O que os Espíritos estão propondo aqui para a felicidade é algo completamente factível. Não é algo que dependa de nada, de nenhum conhecimento profundo intelectual, que dependa de nenhuma formação acadêmica superior, que dependa de nenhum recurso econômico. É algo simples, que só depende da gente levar a sério o conhecimento espírita. Mas se a gente não leva a sério, fica difícil. Porque se eu sou espírita materialista, e esse é um número imenso dos chamados espíritas materialistas, são aqueles espíritos que acreditam que são um espírito imortal, que há um Deus justo, mas na hora que a situação aperta, ele abandona a crença dele. Na hora que a situação aperta, ele parece que é só o corpo. Na hora que a situação aperta, ele acha que Deus é injusto. E ele começa a se revoltar, a reclamar. Então é o espírita se comportando como um materialista, porque para o materialista é correto. Se não existe um Deus, se eu sou um cérebro que pensa, eu tenho que reclamar mesmo quando eu estiver doente. Não há um Deus, não há nada disso. Então o materialista se justifica muito bem no seu queixume, na sua reclamação, até na sua conduta injusta. Ele pode dizer, eu sou injusto mesmo, porque eu quero defender o meu, vou morrer mesmo. Meus filhos, vai todo mundo morrer, desaparecer. Você acha que eu vou pensar nos outros? Eu vou garantir a minha vida mesmo. Então ele é coerente quando ele viola a justiça, a virtude da justiça, e não aceita a ideia de uma justiça divina. Ele é coerente com a sua crença. Mas o espírita, que sabe que é um espírito imortal, que sabe que Deus é justo, ele vai ter a consciência ainda mais pesada. Eu sabia de tudo isso e não usei esse conhecimento a meu favor. Eu serei aquilo que Kardec explica ao explicar a parábola da figueira que secou. Aquela figueira que seca é o indivíduo que adquire o conhecimento e não aproveita os frutos desse conhecimento. Ele conquistou o conhecimento, mas vive como se aquele conhecimento fosse falso. Então é uma crença fraca. Ele não pega. A gente tem que fazer o que alguns filósofos costumam dizer: quando você tem uma crença sólida, pegue com toda a firmeza. A gente segura levemente. No primeiro conflito de interesse, a gente larga a crença que a gente possui. Então a gente precisa pegar ou largar. Pega e larga. Pegou? Pegou. Leve a sério essa doutrina extraordinária. Só assim você vai poder viver com justiça e acreditar no futuro que Deus é justo e vai ter o mínimo de felicidade. Essas são as minhas provocações para vocês. E eu costumo dizer, a gente tem que estudar mais Kardec, para compreender Kardec e, acima de tudo, para viver Kardec, porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Uma boa noite, muito obrigado, que Deus nos abençoe.